constitucional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América são a maior potência industrial e militar do planeta, além de ser um país com uma rica história, repleta de transformações, desde seu início como uma colônia e depois passando por um processo de independência, guerra civil e guerras mundiais. Mas o foco deste vídeo, na verdade, é trazer uma breve explicação do movimento constitucionalista americano. A Constituição dos Estados Unidos é a mais velha Constituição escrita em vigor do mundo, sendo considerado um texto curto, bem escrito e, embora tenha várias controvérsias, uma referência no direito e na política do mundo inteiro. Além disso, ela é considerada uma Constituição rígida, pois exige um processo de alteração rigoroso, tendo sofrido apenas 27 emendas em mais de 230 anos de existência. Para se ter noção, a Constituição brasileira sofreu 137 emendas desde 1988. Bem, o contexto histórico desse movimento constitucionalista vem um pouco depois da independência americana, que aconteceu a partir do momento em que o Império Britânico teve certa frouxidão na administração de suas colônias. A postura do Império contribuiu para o crescimento de uma consciência da sociedade americana, que vislumbrara um grande progresso econômico, e não via com bons olhos quando o governo colonial adotava uma postura mais rígida, principalmente no sentido fiscal. Foi nos Estados Unidos que tornou-se possível encontrar verdadeiras oportunidades de progresso, enquanto nas rígidas estruturas sociais europeias isso não se mostrou possível. Embora não fosse uma sociedade perfeita, era nítida que os modelos monárquicos eram cada vez mais obsoletos para aquela gente, e os atritos com a coroa britânica se fizeram cada vez mais presentes, ao passo que a sociedade americana ganhava a forma de uma burguesia poderosa e intelectual. Assim, os grupos favoráveis à independência ganharam mais força, e como diria Daniel Patrick Moynihan, as colônias tinham então amadurecido ao ponto de não mais quererem continuar colônias. Em meio às guerras de independência concluídas em 1783 por meio de tratados de paz, alguns movimentos importantes antecederam o que viriam a ser a Constituição dos Estados Unidos. O primeiro Congresso Continental surgiu como uma tentativa de conciliação com a metrópole, mas acabou não dando tão certo e culminou em um embate com as tropas britânicas em 1775. Depois disso, veio a ser realizado o segundo Congresso Continental, que terminou em 1788 e rompeu de forma definitiva a lealdade com as forças colonialistas britânicas. Esse congresso recomendou às colônias, em 1776, que elaborassem cartas constitucionais, e em 1777 foram estabelecidos os Estatutos da Confederação, que tinham como principal objetivo estabelecer estados soberanos em prol da unidade nacional. E teve um caráter muito mais diplomático do que institucional, mas serviu para regulamentar certas competências da Confederação. Após a guerra, nomes como o de George Washington lideraram um movimento em prol de um governo mais forte, e em maio de 1787, já após a declaração de independência, comissários dos estados foram convocados para o que veio a ser a Convenção Constitucional. Após a reunião de 55 delegados e um intenso trabalho para a diminuição da resistência às propostas, a Constituição para os Estados Unidos da América foi apresentada, tendo como características efetivar um sistema que possuía poder de veto, julgamento do presidente pelo Senado, nomeação de juiz para a Suprema Corte, etc. É também importante lembrar da criação do Colégio Eleitoral, que tinha como competência eleger o presidente da República, mas esse sistema passou por grandes alterações posteriormente. Depois de um processo de ratificação, em 1790, Rhode Island foi o último estado a aprovar o texto, e assim a nova Constituição entrou em vigor. Obrigado pela atenção nesse vídeo e até a próxima!